Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo que eu pessoalmente é dos meus favoritos para fazer, que é dar sugestões, mas estas sugestões são para ler no outono. Então, neste vídeo eu vou-vos dar algumas sugestões que eu pessoalmente gosto bastante e acho que são as mais indicadas para ler na minha estação favorita, que é o outono, numa estação em que nós começamos a recolher, que o tempo começa a ficar mais frio, apesar de que sim, eu sei que estou nestas vestimentas, mas eu honestamente gostava já de estar com um casaquinho. Mas o tempo não está a cooperar comigo, mas também ainda estamos no início do outono. Bom, continuando. Então começam a cair as folhas, as cores, começam a ficar mais laranja, a natureza começa a ficar mais bonita, pelo menos para mim. Começamos a querer ficar mais recolhidos em casa, no sofá, beber um chá quentinho. E então eu achei por bem fazer um vídeo onde vos dava algumas sugestões para estarem no sofá a beber um chazinho e a relaxar com um bom livro no colo. Portanto, arranjem um lugar confortável, que isto ainda vai demorar algum tempo. E eu fiz uma lista muito reduzida daquilo que eu gostaria, mas pronto. Então o primeiro que eu vos venho falar é The Seven Husbands of Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, uma autora que eu pessoalmente adoro. Tudo o que ela já escreveu até agora, tudo o que eu li, eu pessoalmente adorei, e este foi um deles. Este fala sobre uma mulher bastante conhecida, a Evelyn Hugo, que decide lançar uma espécie de biografia, uma entrevista que ela vai fazer com os podres todos, os segredos todos, tudo aquilo que a imprensa nunca soube, porque ela sempre foi uma figura pública muito reservada. Então ela finalmente decide publicar aquilo que toda a gente quer saber e como é que foi a vida dela e os podres todos e tudo por trás de todas os filmes que ela fez, de todas as aventuras que ela teve, que a imprensa não soube metade, porque ela sempre escondeu tudo e não quis revelar ao público metade do que se passava na vida dela. Então aqui ela vai escolher uma rapariga que à partida parece que é uma simples jornalista, não tem grande nome, não é conhecida sequer, mas para Evelyn é a escolha ideal para este trabalho. Então nós seguimos as duas que estão a escrever. Portanto, a Evelyn está a contar e a rapariga, a jornalista, está a escrever então a biografia desta famosa atriz, de uma icon de Hollywood, e portanto é isso que este livro se trata. Eu pessoalmente foi das minhas leituras favoritas desta autora. Adorei as personagens, adorei tudo deste livro e portanto é um conselho que eu vos dou: por favor, ponham este livro na vossa vida. É um favor que vos fazem a vocês próprios. A segunda sugestão que vos vou dar é A Serpente do Essex, de Sarah Perry, que também foi uma surpresa muito grande quando eu li. Isto fala sobre uma vila que dizem que tem lá uma serpente, e esse sítio chama-se Essex, e tem lá uma serpente que dizem que, se a encontrarem, que recolhe vidas humanas. Então nós aqui seguimos uma personagem que vai, acompanhada pelo filho, vai viver nesse sítio onde começam a haver rumores que esta serpente está a voltar. Ela tem um passado um pouco conturbado, acaba por se recolher para este sítio, até que começam então os rumores sobre a serpente. Ela, portanto, decide acabar por vir para aqui, também para se recolher e também para tentar descobrir se esta tal serpente não é uma questão religiosa nem nada disso, mas sim uma espécie especial e rara, porque ela acaba por se interessar bastante por isso, é uma naturalista e quer imenso saber se poderá encontrar uma espécie rara. Ela acaba por viver uma espécie de aventura, e isto não tem nada a ver com fantasia. Atenção, pessoas que esperam fantasia deste livro, tanto pessoas que não gostam ou pessoas que gostam, isto não é um livro de fantasia. Fica já o aviso, é um livro que vos vai surpreender. A mim surpreendeu-me imenso, pela positiva. Eu adorei ler este livro. Nós aqui seguimos
A Cora, que é uma naturalista e quer descobrir se existe então a espécie rara. E seguimos William, que não acredita em nada destas superstições também, mas que eles os dois acabam por se envolver e ter uma espécie de aventura aos dois. Isso sim é o que vai acontecer e eu adorei este livro do início ao fim. É uma escrita super fácil e que eu aconselho nestes tempinhos em que nós vamos estar mais tempo no sofá a ler. É uma leitura muito, muito boa, muito fluida, boa, top. Numa onda assim um bocadinho mais spooky, trago-vos A Caixa em Forma de Coração, de Joe Hill, que, meus amores, para quem gosta de que o outono significa uma coisa mais de terror, mais arrepiante, por causa do Halloween, ou simplesmente porque acham que é a altura ideal para isso, este é o vosso livro, porque aqui, sim, este livro é mais para o terror. Aliás, este é o filho do Stephen King, ficam já avisados. Pois é, este livro fala sobre uma personagem muito especial chamado Judas, que coleciona arte macabra. Ele gosta de colecionar coisas macabras. Gosta de colecionar uma corda que veio de um enforcamento, por exemplo. Gosta de colecionar algo que tenha a ver com assassínio. Gosta de colecionar coisas estranhas e algo, lá está, macabras. Esta personagem vai comprar um fato de um homem morto. E dizem que esse fato está assombrado, portanto ninguém o quer. Só que ele, como gosta muito dessas coisas, o que é que ele decide fazer? Vai comprar pela internet e o que é que ele faz? Foi o maior erro da vida dele, porque de facto o fato estava assombrado e a partir daí a vida desta personagem vai mudar imenso. Ele vai descobrir coisas sobre esse tal homem morto, vai ser assombrado. Nós aqui estamos mesmo a lidar com um livro um bocadinho mais arrepiante do que todos os livros que eu falei até agora. Não tem nada a ver com terror nem coisas arrepiantes. Este sim é um livro que vos vai arrepiar, tem partes aqui que vos vai meter algum receio, algum medo, aqueles pelos a levantarem-se. Pronto, é esse tipo de livro que eu aconselho para quem gosta desse tipo de livros. Eu adorei esta história, acho que está super bem desenvolvido, que tem os elementos todos para aqueles livros atmosféricos que nós ficamos tipo e queremos ver o que é que vai acontecer, mas ao mesmo tempo estamos com medo do que é que vai acontecer. Portanto, join me e leiam este. Depois uma leitura um bocadinho mais cozy, para não sermos muito mazinhas e dar-vos logo aqui os livros todos de terror e horror. Venho-vos falar do Caderno dos Sonhos de Julian Sandrell, que fala sobre uma mãe que vive o pior que pode acontecer a uma mãe, que é ver o filho a ter um acidente e esse filho ficar em coma. E o que é que acontece? Ela vai descobrir um caderninho onde o filho tem os sonhos dele escritos. E como ela não sabe se ele vai acordar do coma ou não, o que é que ela pensa fazer? Vai concretizar os sonhos do filho. Então, portanto, nós aqui seguimos uma mãe que se sente muito culpada porque tem de trabalhar bastante e só vê trabalho à frente e às vezes descura um bocadinho do tempo que tem para o filho, e ele acaba por se sentir, relativamente a isso, ela acaba por se sentir muita culpa. O facto de ele estar em coma e tudo mais mexe muito com ela, e ela então vai tentar concretizar todos os sonhos que esse rapaz tinha. É um livro que eu em breve vou ter a opinião aqui no canal, portanto eu não vos vou dar muita informação agora para depois fazer uma opinião um bocadinho mais elaborada. Mas é um livro que se lê lindamente. Eu li este livro num dia, basicamente. É um livro que também não é muito grande, por isso é uma leitura rápida, é uma leitura que se faz facilmente num dia de chuva, numa tarde de chuva, que vocês estejam em casa, uma tarde de frio, que vocês não queiram sair, põem-se no sofá e vocês leem isso assim. E é uma história bonita, é uma história que nós seguimos muitas aventuras da mãe, coisas que ela nunca pensou que faria, e eu honestamente, como mãe, revi-me em muitas coisas que ela disse. Portanto, é uma boa aposta para vocês lerem agora neste outono. Também vos trago Irmãos de Sue Fortin, que foi um livro, este livro é um thriller que me surpreendeu muito desde o início ao fim. Nós aqui seguimos duas irmãs que nenhuma delas é honesta, que nenhuma delas diz o que lhe vai na alma, nenhuma delas é sincera, cada uma tem
certas características que a fazem agir de uma determinada maneira e eu vou-vos explicar então que história é esta. Portanto, basicamente, nós aqui seguimos uma irmã que de repente fica sem a outra irmã, porque existe um desaparecimento, vá. Passados uns anos, a outra irmã volta. Portanto, a Alice volta e volta para a sua família, diz que pelo menos quer, e vai tirar o chão, basicamente, à outra irmã, a Claire. Portanto, nós aqui seguimos muita intriga, coisas que nós não sabemos se é verdade ou mentira. Nós até o fim do livro estamos na ponta da cadeira a tentar perceber o que é que se vai passar a seguir. Acho que está muito bom, é um thriller que nós estamos mesmo super empolgados e com uma ideia de que não estamos a perceber nada, não percebemos quem é que está a dizer a verdade, quem é que está a dizer mentira, se a outra está a aldrabar ou não, se nós estamos a ficar paranoicos. Pronto, está tão bem escrito, tão bem, como é que eu ia dizer, é um livro tão atmosférico, tão... que nos manda mesmo para dentro da história e nos faz ficar paranoicos completamente. E portanto eu adorei, acho que está um livro tão bem conseguido e foi uma agradável surpresa quando eu o li. E portanto só vos posso aconselhar para esta altura, é o thriller ideal para esta altura. Falando em thrillers, para mim, dos melhores thrillers que existe, tadá! The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton, que foi um livro que, meu Deus, Nossa Senhora, este livro é o melhor thriller, é dos melhores thrillers de sempre. Este livro, além de ser thriller, tem ficção científica, minha gente. Porquê? Porque nós aqui seguimos uma personagem que foi parar a uma espécie de loop em que cada vez que adormece, ou no final do dia, ou cada vez que morre, ele volta a acordar noutro corpo, até conseguir resolver o assassínio de Evelyn Hardcastle, que foi assassinada, não se sabe por quem, não se sabe porquê, mas então esta personagem vai tentar descobrir, só que existe aqui a tal questão, é que é um loop temporal e essa pessoa, portanto, a consciência dessa pessoa acorda sempre num corpo diferente. E depois, a partir daí, é que vai tentar resolver portanto, o assassínio, descobrir o assassino da Evelyn Hardcastle. Este livro está tão bom, nós passamos o tempo a pensar, mas afinal, o que é que se passa aqui? Porquê é que existe este loop temporal? Porquê é que mataram a Evelyn? O que é que aconteceu aqui? Isto está tão bom, é um livrinho ainda grandito, mas lê-se muito, muito, muito bem e, por amor à santa, vocês leiam este livro, que isto está espetacular, já existe edição em português, portanto vocês leiam este livro, está muito, muito bom. É um thriller que eu não paro de aconselhar, com um elementozinho de ficção científica, que é top, muito bom. Ainda na onda dos thrillers, venho-vos falar do Homem das Castanhas, de Søren Sveistrup, que é um livro que também não vos posso aconselhar mais, é um thriller que eu adorei ler. Portanto, basicamente nós aqui seguimos uma detetive que foi, portanto, foi-lhe dado este caso em que ao pé das vítimas aparece um homem das castanhas. Os homicídios assim foram batizados pelos mídia, porque cada vez que aparece então uma mulher morta, aparece o bonequinho das castanhas ao lado. Aqui nós seguimos então essa investigadora que foi destacada para este caso, juntamente com outro investigador que foi expulso da Europol, que descobre várias pistas sobre este assassínio. Depois existem várias coisas que estão aqui interligadas, eu não vos vou dizer o quê, porque isto é um thriller, portanto, quanto menos vocês souberem, melhor. E eu adorei, porque isto do início ao fim nós vamos desconfiando de algumas pessoas, não fazemos a menor ideia de quem é que é o assassino e tem sempre alguns pormenores que vão sendo desvendados ao longo do livro, tal como, por exemplo, ter o bonequinho das castanhas. Nós estamos sempre a tentar perceber o porquê das castanhas, porque é que tem um boneco ao pé das castanhas, porque é que são sempre mulheres, um boneco de castanha, não é ao pé das castanhas, porque é que são sempre das mulheres, porque é que são sempre assassinos de mulheres, quais são os elementos em comuns entre os assassinos, e está muito bem concebido. Portanto, é um thriller que é muito bom para esta altura do ano, principalmente porque isto também é passado no outono, por acaso até em outubro, se não me engano. Portanto, é um livro que está perfeito
para esta altura do ano, porque é mesmo passado nesta altura do ano e tem os elementos mais macabros, mais... é muito, com muito suspense, com muito... o que é que vai acontecer a seguir, que raio é que o assassino está a pensar para pôr os bonequinhos ao lado. Nós estamos sempre a tentar entender o que é que se vai passar a seguir, sempre a supor e depois estamos errados, pelo menos eu falo por mim, estava sempre a tentar descobrir e nunca descobri nada. Muito bom, aconselho então para esta altura do ano daqui. Depois indo um bocadinho mais para a fantasia, Vicious de V. Schwab, que é das minhas autoras favoritas, portanto eu não podia fazer um vídeo de sugestões sem dar uma sugestão dela, não é verdade? Este é um livro que segue duas personagens muito ambiciosas que andaram na universidade e descobriram que quem estiver perto da morte, quem tiver uma experiência perto da morte, pode desenvolver certos poderes sobrenaturais. Então eles próprios vão passar por isso para tentarem ganhar poderes sobrenaturais. Isto está tão bom, já existe sequela, portanto isto é uma duologia que está muito boa. Eu adorei tanto o primeiro como o segundo, que é o Vengeful, e meu Deus, vocês peguem nestes livros que está tão bem feito. O primeiro é V. Schwab, tem uma escrita espetacular, mas a história em si está muito interessante porque nós vamos seguindo as aventuras e desventuras destes dois, que quase que ficam de amigos para inimigos mortais, portanto tem todos os elementos que vocês podem pedir um livro para vos agarrar do início ao fim e eu apetece-me, só por vos estar a falar, eu apetece-me voltar a ler tudo outra vez. Muito bom. Depois também vos venho falar de Uma Verdade Simples da Jodi Picoult, que também é uma das autoras que eu gosto bastante e eu gosto muito de sugerir livros dela porque tem sempre temas polémicos, temas que nos fazem pensar e nós seguimos sempre vários personagens e os dois lados da questão. Nós nunca seguimos só um lado da questão, que nos faz sempre pensar. Quando nós temos a tendência de ficar só de um lado, depois vem o outro lado para contra-argumentar e para nós percebermos que as coisas não são preto no branco. Portanto, aqui o que é que aparece? Aparece um bebê morto numa comunidade Amish. Portanto, vocês sabem que é uma comunidade um bocadinho fechada, é uma comunidade que nem sequer admite que haja crime dentro da comunidade, que nem sequer admite que haja pessoas que possam cometer crimes. Basicamente eles desconfiam que foi a própria mãe que matou o bebê e depois, como também é uma comunidade Amish, há certos testes, há certas coisas que não se podem fazer, que é muito complicado entrar lá, fazer até simples perguntas, é muito complicado. Portanto, nós aqui seguimos então o caso de um possível homicídio de uma mãe que matou o bebê. Depois as coisas não são bem o que parecem e nós até ao fim estamos a tentar perceber quem matou, o que é que se passou aqui, porque é que aconteceu a morte desse bebê e também num meio um pouco mais fechado, com uma comunidade e uma religião um bocadinho diferente do exterior a esta comunidade e, portanto, mais fechada a certas perguntas, a certas investigações, é mais complicado, porque estamos a mexer num tema sensível e eu adorei do início ao fim este livro, acho que está muito bem feito, tal como a maior parte dos da Jodi Picoult, pelo menos para mim. Portanto, é uma boa aposta também para vocês. Para esta altura, lê-se muito bem. Outra sugestão que vos quero dar é 3 Coroas Negras, portanto, os que já saíram, que é 3 Coroas Negras, um Trono Negro e 2 Reinos Negros. Isto é uma série de 4 livros. Já saíram 3 em português, que é uma série... Este é primeiro... É uma série de fantasia, mas uma fantasia que eu até já fiz a opinião aqui no canal, que é um bocadinho mais soft em termos de world building, bastante mais fácil de leitura, que eu aconselho muito porque tem vários elementos que eu pessoalmente gosto bastante, que tem magia, tem coisas um bocadinho mais dark, mais sangrentas, então eu vou-vos explicar, provavelmente vocês já conhecem esta série, mas eu vou-vos explicar do que é que fala. Nesta série nós seguimos 3 irmãs a viver numa ilha onde a tradição e onde as coisas se passam desta maneira, em que a deusa, que toma conta da ilha, faz com que cada rainha dê à luz 3 gêmeas, portanto 3 gêmeas. E só uma dessas 3 gêmeas é que pode ser rainha, portanto as outras 2 vão ser mortas pela rainha.
E portanto nós aqui seguimos, estão 3 irmãs, cada uma com o seu poder, conforme o seu poder, a sua casa onde crescem. Portanto, uma naturalista vai crescer com naturalistas, uma envenenadora vai crescer com uma envenenadora, uma elemental vai crescer com outros elementais com os mesmos tipos de poderes, para crescerem cada um no seu sítio com o desenvolvimento das suas capacidades. Depois aqui nós seguimos 3 irmãs muito específicas que vão ter umas surpresas, uns percalços pelo caminho, e eu adoro esta série, acho que está uma série de fantasia muito boa, que se lê-se muito bem. O primeiro livro foi bom, mas para mim o segundo e o terceiro foram melhorando, mas mesmo bastante, e portanto é uma série que eu não me canso de aconselhar. Tenho até a opinião no canal, eu adoro e estou mesmo muito curiosa como é que esta série vai acabar. Está muito, muito boa, tem uma história muito engraçada, eu gosto de todas as personagens, não consigo escolher qual a rainha gosto mais. A rainha não, a irmã, que gosto mais, e está muito, muito, muito fixe. E portanto também vos aconselho a lerem este autor, esta trilogia, por agora, que não vai ser trilogia, vai ser uma série de 4 livrinhos, e eu estou mesmo ansiosa para saber qual vai ser o quarto, porque é uma série que está-me a surpreender a cada livro. Vamos novamente bater à porta do terror. O Cemitério dos Animais, do Stephen King. Este homem não podia passar em branco neste vídeo, que é um dos meus livros favoritos deste autor, que é muito creepy. Este livro é muito, muito creepy. Para quem tem gatos, be aware, porque vocês vão apanhar cagaços. Eu tenho um vlog, alguns neste canal, onde estou a ler este livro, e falo-vos da minha experiência de leitura, que foi assim um bocadinho assustadora. Este livro, primeiro eu vi o filme e depois é que li o livro. Por acaso coincidiu assim porque eu ganhei bilhetes para ir ver a estreia, antes de estreia, se não me engano, ou estreia, já não sei. E depois é que li o livro. A parte inicial é completamente igual, o filme é completamente igual, mas depois há ali uma separação enorme, e pessoas que morrem no filme não morrem aqui e vice-versa, portanto, para vocês verem aqui a diferença. Portanto, nós aqui seguimos um casal que tem 2 filhos, que vai viver para longe da cidade. O senhor é médico e quer fugir um bocadinho ali à rotina mais cansativa, que lhe rouba mais tempo, assim acaba por estar mais tempo com os filhos, então vai para essa vila, que é um bocadinho mais pequenininha, e assim tem mais tempo, e os miúdos têm uma casa grande com jardim para brincar. Só que atrás dessa casa existe uma espécie de cemitério dos animais. O título do livro está mal escrito de propósito, porque foram crianças que escreveram isto na cruz, que era onde se enterravam os animais há muitos, muitos anos atrás. Só que esse terreno atrás da casa deles tem muito que se liga. E há quem diga que enterrar lá animais ou pessoas, as pessoas ou os animais voltam à vida. É esse o mito, é essa a história por trás. Não vos vou contar mais nada, porque depois vocês têm de ler para saber se é verdade ou não e o que é que vai acontecer. Esta história é muito assustadora, pelo menos a mim arrepiou-me imenso, e eu acho que a altura ideal para ler isso é em outubro. E portanto, se vocês quiserem um livro de terror que vos arrepie, this is the one, porque para mim é dos melhores do Stephen King. Está top, está tão bem escrito, super atmosférico, que nós ficamos tipo e eu então, quem tem gatos, depois vai perceber o que eu estou a dizer quando ler o livro. Depois também vos aconselho The Knife of Never Letting Go, de Patrick Ness. Este é o primeiro livro de uma trilogia, que numa edição brutal, olhem para estas páginas, isto foi uma estreia que eu tive com este autor, e ainda estou para ler o resto da trilogia. Isto, entretanto, acho que ou vai virar filme ou vai virar série, em que neste mundo distópico as pessoas conseguem ouvir os pensamentos uns dos outros. Só que neste mundo também não existem mulheres. Aconteceu alguma coisa, as mulheres foram eliminadas e só existem homens, e os homens conseguem ouvir os pensamentos uns dos outros. Basicamente é assim que se passa este mundo. Foi um livro que me apanhou de surpresa, eu gostei imenso e quero imenso continuar.
nesta trilogia, acho que está uma ideia super engraçada, super original, e isto é muito mais do que se lhe diga do que eu acabei de dizer, mas eu fui mais ou menos às cegas, só sabia isto e fiquei agradavelmente surpreendida, portanto não vos vou dizer mais nada. Acho que a premissa é suficientemente interessante para vocês pegarem nele e é uma boa altura para ler este livro, porque é muito, também muito atmosférico, lá está, distópico, é um livro que se lê bastante bem, mesmo não sendo assim muito pequeno, e pronto, portanto não podia aconselhar mais para esta altura. Depois, se querem numa onda outra vez de terror, eu volto ao do Stephen King, que é um autor de referência, mas venho-vos falar da Coisa, que está dividido em 2 livros em português, que também é um livro muito, muito bom, muito assustador. Atenção, para quem não gosta, não é o livro ideal para vocês, mas para quem gosta é o livro ideal para vocês. É terror. Isto assusta, isto faz arrepiar. Nós aqui, vocês já devem conhecer, fala da coisa, que existe uma coisa que não sabe bem o que é, chamam de It, em que crianças, portanto nós aqui seguimos um grupo de amigos, acaba por lhes sobreviver a esta coisa quando são crianças, mas depois em adultos esta coisa volta a aparecer, parece que esteve adormecida e eles voltam à Terra onde isto tudo aconteceu. Até há um que se suicida, para vocês verem o quão assustadora a coisa é. Eu não cheguei a ver o filme, eu acho que o filme para mim iria ser demasiado assustador, é muito visual. Eu o livro ainda me aguento, o filme provavelmente não, por isso ainda não tive coragem de ver. Portanto, se vocês querem uma história de terror, isto tipo é o mais que me vem logo à memória, é esta duologia, que não é bem duologia, isto simplesmente foi traduzido para 2 livros em português, porque isto é enorme, e o em inglês é assim uma coisa gigante. Portanto, assim, eu adorei, no sentido em que é um ótimo livro de terror. Nós estamos aqui a tentar perceber o que é esta coisa, e o final é assim um bocadinho uou, mas nice. Depois, por fim, num vídeo onde eu vos falei de livros, queria também vos mostrar uma graphic novel, que também é uma ótima altura para ler, até porque existe agora um projeto da Mafalda, que ela está a dizer para ler coisas de terror, se não me engano é Lista da Terras, qualquer coisa assim do género. E este também é uma boa hipótese para esse desafio, que é O Despertar de Cthulhu, que é do Lovecraft, que é tipo um autor incontornável desse tipo de género de livros. Já existe a opinião aqui no canal desta graphic novel, se vocês quiserem ver melhor. Isto tem ilustrações brutais, isto foi editado pela Cidade de Emergência, assim uma coisa enorme no género de altura. E fala de Cthulhu, que é dos contos mais conhecidos do Lovecraft, que fala de uma criatura que está adormecida. Existe todo um culto que quer acordar esta criatura e voltar à ilha onde ele vive, que foi afundada, e portanto fala do que é que esse culto faz para que esta criatura volte à vida. E que criatura é esta? É assim um bocadinho um pouco creepy e assustador e tal, mas eu adorei, e em graphic novel está muito boas, as ilustrações estão maravilhosas, vocês verem alguns pormenores. Se vocês quiserem ver melhor, podem ver aqui no canal, que eu também fiz um vídeo só para vos mostrar esta graphic novel, que está maravilhosa. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Tinha montes de sugestões para vos dar, muito honestamente. Tentei que o vídeo não ficasse muito grande, mas não sei se fui bem sucedida. De qualquer forma, digam nos comentários se estão a pensar em ler alguns destes livros e, sobretudo, divirtam-se a ler o que vocês quiserem neste outono, que é o que eu vou fazer, e em breve também vos vou mostrar um vídeo o que é que eu vou ler, ou o que é que eu quero ler neste outono. E vemos no próximo vídeo. Tchau!